E agora eu tô aqui com o Lenon Medeiros, que é cria da Baixada Fluminense. Ele fundou a Visão Coop, onde trabalha com protótipos digitais e verdes. Liderou o eixo ambiental da Startup 20, foi assessor da Casa Fluminense, finalista do BNDES Garage em 2023 e liderou uma brigada de combate a enchentes no seu território. Obrigado, Lenon, pela presença aqui no Planeta A. Obrigado por me receber aqui, Bruno. É um prazer. De acordo com a plataforma Adapta Brasil, do Ministério da Ciência e Tecnologia, 66% dos municípios brasileiros têm baixa ou baixíssima capacidade de adaptação a desastres causados por inundações, enxurradas e alagamentos. Por que os municípios precisam dessas ações de adaptação? Porque as cidades foram muito mal feitas, né? Acho que a gente precisa partir daí. Principalmente quem é de favela e periferia, né? Então, eu sou da Baixada Fluminense. A Baixada Fluminense, historicamente, ela é um espaço onde você tem muita agricultura, posteriormente você tem muita fábrica, mas o grande processo de transformação urbana tem a ver com a chegada dos transportes de massa. Então, você tem cidades que nascem ao redor das ferrovias e outras cidades que nascem ao redor das rodovias. Agora, você pode imaginar que, e principalmente quando a especulação imobiliária começa a ser muito forte, o preço das casas começa a subir, as pessoas começam a ir morar em lugares onde você não tem estrutura adequada de energia, de saneamento, e aí acho que uma coisa pertinente da gente perceber é que conforme essas cidades vão ficando muito densas, muito cheias de pessoas, as pessoas começam a ir morar em zonas vulneráveis, ambientalmente vulneráveis, principalmente aos efeitos das mudanças climáticas. Então você tem pessoas morando em zonas onde o rio, pelo natural processo de cheia, avança. Você tem pessoas morando perto de grandes problemas de infraestrutura, e acho que isso é um ponto aqui crucial da gente pensar. Acho que essa que pode ser a resposta mais pertinente assim da coisa. Em Queimados, o maior efeito da enchente acontece por causa de 4 pilares da CCR, da Nova Dutra, que foram feitos abaixo do espaço que deveriam ter sido feitos. Ou seja, é uma coisa que você toma a decisão de economizar com concreto, de economizar na construção, mas que isso tem um efeito para aquelas vidas muito grande. Porque o que acontece? Está muito baixo, o rio não consegue ter o volume que ele precisa para passar durante uma grande chuva, e as coisas começam a se acumular ali, vira uma espécie de barreira, saca? Então as coisas começam a transbordar ali daquele espaço. Então as cidades precisam de adaptação, primeiro, porque elas não foram construídas para o momento que a gente está vivendo, não foram planejadas. E segundo, porque as mudanças climáticas alteram muito essa dinâmica. Então, uma chuva que a gente esperava ver a cada 80 anos, agora está acontecendo com muita frequência. A gente precisa se perguntar se os lugares onde a gente mora estão preparados para, com essa quantidade toda de gente, suportar grandes ondas de calor, suportar grandes chuvas, e na maior parte das respostas é não, né? Desses 66%, a maior parte dessas cidades são cidades satélites de regiões metropolitanas, cidades que são entendidas como cidade dormitório, e aí não tem aquele volume de imposto para botar nas construções, para reforçar o sistema de saúde. Então, são duas coisas. Primeiro, a gente precisa pensar e planejar melhor as cidades que a gente quer viver, eliminando essa dinâmica de quem tem mais grana vive em lugares que são melhores preparados. E, em segundo, a gente precisa reconhecer que as mudanças climáticas vieram para ficar. O ciclo das chuvas mudou, o ciclo do calor mudou, a gente precisa se adaptar a isso. Toda a infraestrutura do presente não está preparada para lidar com essas mudanças na atmosfera, né? E acho que tem um outro elemento também nessa discussão sobre as cidades, que elas foram construídas ao longo da história, da sua formação socioespacial, em guerra contra a natureza, né? Enquanto, a partir do ponto de vista de que o meio ambiente era um atraso para o desenvolvimento. Então, a gente precisava era construir. E isso é o que traria o desenvolvimento. Total. Eu acho que uma coisa que para mim foi muito marcante eu cresci com a escola onde eu estudava sendo transformada conforme o avançado dos governos, enfim, do desenvolvimento econômico. Então, ela foi de uma escola que tinha muitas árvores para uma escola que era toda baseada em concreto, toda cimentada. Quem é da periferia vê essa escala, assim, da gente ir desde o madeirite, subir para o tijolo, né, e depois você ter o reboco, você ter a massa. Então, tem toda uma construção de ideia de que o concreto é o sinônimo do desenvolvimento, da prosperidade. Sendo que agora o que aconteceu foi uma grande inversão desses valores, né? As escolas mais caras, as escolas particulares, são as escolas onde as crianças podem conviver com o verde.
Ou seja, até aí o verde foi monetizado, Pô, né? total, né? A crise climática é global, mas o impacto dessa crise é no território, no bairro, é na rua, é na vizinhança, né? Queria que você relatasse pra gente o que acontece no lugar onde você mora, onde você vive, quando cai uma chuva muito forte ou quando tem um calor extremo. Isso é um ponto... Aliás, são 2 casos que eu acho que vale avaliar de forma diferente, mas... isso é um ponto que eu achei que meu território fosse como a maior parte das periferias, de certa forma mas eu me surpreendi muito em descobrir o quão forte era a cultura de mutirão na periferia de onde eu venho. Eu sou de Queimados, que é uma cidade na região metropolitana do Rio de Janeiro, fica ali no coração da Baixada Fluminense e tem algumas características bem salgadas, assim, né? Então, Queimados já foi a cidade mais violenta do Brasil, já matou mais gente do que a guerra na Síria, por 100 mil habitantes, né? No mesmo ano. Foi a primeira cidade do Brasil a sofrer intervenção militar agora nesse novo período histórico nas eleições. Então já teve gente votando do lado de blindados, tipo, foi a cidade que inaugurou biometria e é uma cidade que tem mais de 60 anos de enchente documentada. Sabe aquela parada do Lima Barreto escrevia? Queimados também tem isso, assim. Então é uma cidade que já tem essa incidência, tentou se separar de Nova Iguaçu em 1960 por causa de mutirões que eram pessoas assim, se ajudando contra enchente. E essa cultura ela sobreviveu. Então, da mesma forma que a gente vai na casa de um vizinho que tá terminando a casa dele, bater laje, eu já fiz muito isso, e tem uma coisa muito tradicional ali de brincar com as pessoas e, pô, vem aqui pra um churrasco, vem aqui pro café, chegar lá tem uma obra para fazer junto, as pessoas se apoiam nesses processos durante as mudanças climáticas. Então, quando acontece uma enchente, você tem a formação desses grupos de mutirões que vão limpar as casas, arrecadar e distribuir comida, que vão verificar se as pessoas estão precisando de algum tipo de ajuda, de dar suporte para a defesa civil, de dar suporte para atendimento humanitário e de saúde. Isso foi se intensificando ao longo desses últimos 10 anos, né, de 2013 a 2023, por causa do acerramento das chuvas. Então, em 2013, acontece uma chuva que rompe com o ciclo, começa a chover muito, assim, Queimados começa a ficar muito afetada pelas chuvas, e os 10 anos seguintes são ininterruptos. A Fabrícia, que é uma das fundadoras da Visão, tem a sua casa, tipo, parcialmente destruída durante a enchente de 2013, e a gente começa a ficar um pouco mais atento a essas coisas, mesmo, e isso é muito louco, a gente não se percebia como ativista climático, a gente não se percebia enquanto agente ambiental, a gente só vai ter essa noção, tipo, depois de anos liderando o mutirão de combate a enchentes. Então, já tinha a Juliana, já tinha eu, já tinha a Fabrícia, já tinha uma tropa que se reunia e fazia um trabalho de enfrentamento de mudanças climáticas sem saber que esse era o nome. A nossa grande característica é que a gente traz tecnologias digitais para a conversa. Então, onde os nossos ancestrais, onde nossos pais, nossos avós conseguiam atender um número X de pessoas, a gente consegue atender muito mais pessoas, porque a gente tem o WhatsApp, porque a gente tem Google Maps, porque a gente tem planilhas onde a gente registra cidades e para de bater cabeça, né? Isso é uma coisa que aconteceu muito no Rio Grande do Sul. A falta de sistematização e de interoperabilidade entre essas informações fez com que as pessoas fossem, tipo, um mesmo ponto fosse assistido 2 vezes por mutirões diferentes, enquanto outros espaços estavam descobertos de qualquer tipo de ajuda. Agora, por outro lado, não existe uma reação sistemática ao aumento de calor. Ao enfrentamento. A gente ainda normaliza muito essa parada de, meu Deus, tem uma grande onda de calor aqui. E uma coisa que a gente pode perceber, assim, é que uma das favelas que foi ditas como mais perigosas de Queimadas é a favela que não passa esse calor porque ela está dentro de uma reserva ambiental. Então, é um lugar mais fresco. Enquanto você tem várias pessoas que, perto do UPA, em outros espaços que são espaços muito concretados, que não tem cobertura vegetal, vão passar mal com isso e que não tem uma associação, tipo, pô, preciso plantar uma árvore, preciso abrir um parque. Por outro lado, você tem essa periferia que perde um monte de serviços públicos, mas que em relação à presença do verde sai muito beneficiada. Acho que vale citar um outro espaço que lidou muito bem com isso, que é a Agenda Realengo 2030. Né? Então, a Agenda Realengo faz parte de um movimento que foi parcialmente bem sucedido pela defesa de um parque Realengo verde. E quando você olha o mapa que tem nessa publicação,
você vê ali que você tem um pequeno pedaço verde, que é esse pedaço do parque, que irradia frescor, que ele suga calor ali dos espaços e tipo, consegue fazer um amortecimento dessa alta temperatura. Então, em relação ao combate a enchentes, é muito fácil de entender, né, que você precisa juntar uma galera, limpar uma casa. Em relação ao calor, não está tão óbvio para uma parte da população de que você precisa fazer é plantar árvore. Você consegue dar alguns exemplos para a gente de quais são as ações de adaptação nas cidades, sobretudo, né? Então, tipo, quais são as obras importantes, quais são as intervenções importantes? Eu acho que tem um conceito muito massa de abordar e acho que talvez ele seja o melhor exemplo, que é a ideia de cidades esponja. Então, uma vez que a gente está falando aqui sobre esse triunfo do concreto, do que a gente chama de infraestrutura cinza, a gente precisa começar a pensar como é que a gente disputa esse espaço. Então, um exemplo muito bem sucedido é esse da Agenda Realengo. Você tem um parque, que era um terreno baldio, e aqui não é provocando ação direta, mas tem um terreno ali que ele precisa ter uso social, então vale a pena você pensar, bom, meu Deus, estou fazendo nada aqui, de repente vou plantar uma árvore, vou transformar esse espaço num espaço que é útil para a sociedade de alguma forma. Você tem outras iniciativas, por exemplo, Magé. Em Magé você tem a galera do Não Corte Plante, que faz um reflorestamento naquele canteiro de centro das rodovias. Isso impactou muito positivamente a redução da temperatura nesse espaço. Você tem um conceito de teto verde, também tem uma iniciativa aqui no Rio de Janeiro que faz isso de forma super positiva. Isso ajuda na absorção de água, isso ajuda a reter essas ilhas de calor. Mas quando você olha para esse conceito de cidades esponja, ele vem com um pacote de soluções baseadas na natureza, que é basicamente planta, que é a maior tecnologia do universo, Bruno. Isso é uma coisa foda de pensar, que é o seguinte: o universo tem ouro em abundância, tem diamante em abundância, mas planta só tem aqui. Então é isso, não tem outro. Acho que uma coisa bacana a gente pensar qual é a eficiência dessas áreas verdes para absorver a água, para impedir o acontecimento de enchentes em zonas urbanas, porque eles se tornam uma espécie de piscina. Agora, é importante a gente perceber que tem uma parte muito relevante desse serviço que não vai ser feito a tempo. O BNDES contratou um especialista chinês muito relevante, que eu não acho que a gente pode botar aqui na legenda, porque eu não vou me aventurar a dizer o nome, mas para falar sobre a possibilidade de ter cidades esponjas no Rio Grande do Sul. E a previsão é a seguinte: de 3 a 5 anos, você já consegue ter resultados de absorção de, 300 milímetros de água. Mas pode ser que em 15 anos essa cidade se torne capaz de reter 1.000 milímetros de chuva. Isso é muito relevante, porque pensar, por exemplo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul foi uma chuva entre 500 e 700 milímetros que acontece ali durante um período, né, um processo de acúmulo. Então, em algum momento a gente vai ser capaz de absorver isso. Agora, depende também do período que essas coisas acontecem, né? A gente tem que estar pronto para esse tipo de infraestrutura. Já Petrópolis teve uma chuva de 500 a 600 milímetros num período menor de tempo. Então, uma coisa que a gente esperava em 80 anos começa a acontecer mais rápido nesses espaços. Então, uma forma de reagir rápido a isso é você ter ali tecnologia e sim um pedacinho de infraestrutura cinza. Então, tem um caso muito bem sucedido na Praça da Bandeira, que é a instalação dessas piscinas subterrâneas, né, esses reservatórios, e uma coisa chamada bomba reversível. Então, quando o Rio Maracanã enche muito, essa bomba puxa a água do rio para o reservatório, depois ela vira na direção contrária e devolve a água para o rio. Acho que tem... Você deu bons exemplos de ações de adaptação e eu acrescentaria ações de redução de risco também, né? Por exemplo, essa perspectiva mais da adaptação infraestrutural, né? Então, obras de contenção de encosta, né, para prevenir deslizamentos. O próprio saneamento básico, né, é uma ação de adaptação à medida que, quando chove muito, alaga, as pessoas entram em contato com água contaminada, etc. Acho isso uma coisa importante de pensar, porque o saneamento é o grande desafio da nossa geração, assim. O que a gente faz com o cocô, mano? Vai pra onde, assim? E aí, um dos lugares que são mais ricos, você tem menos problemas de saneamento do que nesses outros lugares. Uma coisa que acontece muito em Queimados é que, durante enchente, lugares que estão muito longe dos rios são afetados porque a água volta pelos encanamentos. Então, tem uma coisa que é básica, que é de assistência técnica doméstica, que é você ensinar essas pessoas a colocarem uma coisa chamada válvula reversível. Quando a água vem de baixo para cima, ela tampa e impede essas casas de encherem. Eu vi um exemplo muito massa também na cidade de Toronto, na Universidade de Toronto, que é o sistema de resfriamento artificial. Você tem, então,
tanques que são compartilhados entre prédios. Esses prédios eles têm essas ventoinhas que servem para evaporar a água. É uma coisa que precisa ser feita com cuidado, né? Em geoengenharia tem muitas coisas para ser processadas, você não sabe quais são as consequências ali mais próximas, né? Mas o que essa universidade faz é tentar simular o efeito da transpiração, por exemplo, que acontece na Amazônia e cria esses rios voadores. Então fica mais fresco, fica mais fácil de lidar ali com a atmosfera. Quando a gente fala de adaptação, a gente está falando de uma infraestrutura que já existe e que precisa ser transformada, adaptada, modificada para lidar com os eventos climáticos extremos que se apresentam daqui para frente. Mas quando a gente fala de regiões, lugares, territórios que sequer têm essa infraestrutura primeira, como é que a gente trata da adaptação nesses territórios? Cara, eu fico... Me vem na cabeça uma brincadeira que se faz muito nas periferias, que é, pô, eu cheguei aqui e só tinha mato. E como se isso fosse um problema, assim, na verdade, né? Ter o verde é a grande vantagem desses espaços que ainda não têm infraestruturas muito bem construídas. O saneamento segue sendo um grande problema, né? Então, para onde vai o cocô, para onde vai o xixi? Geralmente isso vai contaminar rios, vai contaminar lagos. Mesma coisa para abastecimento de energia. Agora, na ausência dessas infraestruturas, o que a gente precisa pensar primeiro, pensar um novo ordenamento, por que as pessoas estão indo de fato para esses espaços, como é que a gente traz as pessoas para mais próximo. A crise climática é uma crise da habitação, então você precisa pensar novos programas de habitação para trazer essas pessoas para o centro, para mais próximo desses serviços. Mas enquanto isso não acontece, acho que tem umas coisas assim básicas de serem um checklist ali de ver. As pessoas estão numa zona que tradicionalmente sofre com muito calor ou sofre com alagamentos constantes, porque esse é um debate que a gente precisa fazer com muito cuidado, porque tem uma galera aí que é fã de remoções, assim. Mas o que a gente puder fazer para prevenir que os nossos se instalem na beira do rio, em regiões que são já reconhecidas por vulnerabilidade climática, é fundamental. E para as pessoas que estão nesses espaços e que não têm como sair, acho que tem algumas medidas táticas, assim. E a tática de meio de, cara, estamos numa guerra aqui. Tem um banco de dados chamado Fundação Banco do Brasil. Aliás, a Fundação Banco do Brasil tem um banco de dados das tecnologias sociais, e lá tem várias coisas legais, assim. Então tem desde sistemas de teto verde, de forma de transformar esse espaço usando planta, barraginha, que são essas pequenas barreiras que se fazem nesse espaço, como também outras adaptações que eu acho que estão muito nesse lugar ali das tecnologias sociais e que precisam ser implementadas a nível de política pública. Então tem um grande processo que é responsabilizar os governos locais por dar conta também na ordem inversa, né? Quem tem mais problema precisa ser assistido primeiro. Aproveitar que você falou da tecnologia, queria te fazer uma pergunta com duas, na verdade. Como a tecnologia pode ajudar a gente a adaptar os espaços? E eu estou perguntando dessa tecnologia tradicional que a gente usualmente conhece como tecnologia, mas queria que você comentasse também sobre essa tecnologia social que você comentou na sua última resposta. Cara, eu acho que o melhor destaque que a gente pode dar, assim, é falar de uma tecnologia de computação, que é a inteligência artificial, e falar de uma tecnologia baseada na natureza, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para a quantidade de informações que a ciência precisava processar para pensar o efeito das mudanças climáticas, a gente está falando de cientistas debruçados uma cacetada de papéis, assim, rabiscando, o efeito na saúde é tal. Uma coisa que eu não imaginava, assim, por exemplo, quando acontece uma enchente, o sistema de saúde colapsa, as clínicas da família, a demanda por ortopedia explode, assim. Isso não é uma coisa muito óbvia, assim, que o cientista, processa esse tipo de cálculo naturalmente. Então, erosão da terra, efeito do calor, assim, tem uma série de variáveis que, com a ajuda de uma inteligência artificial, a gente, por exemplo, consegue processar de forma mais lúcida na hora de tomar uma decisão. Um químico, por exemplo, quando está fazendo esse análise de qual material absorve melhor carbono, desempenha num determinado contexto que já é difícil de ser qualificar esses dados ali do território, ele depois ainda teria que fazer uma série de testes de milhares de combinações possíveis. Isso pode ser acelerado por um ambiente, uma simulação de testes virtual. Agora, o que eu acho que é a tecnologia mais importante do momento são as soluções baseadas na natureza. A gente percebeu, e o caso do Rio Grande do Sul é muito emblemático em relação a isso, assim. Acho que tem essas
possibilidade de a gente ter 1 milhão de infraestruturas possíveis, de gastar bilhões de reais nesse processo de reconstrução, e todos eles levam muitos anos para ter um efeito. Quando, por outro lado, você tem plantas que têm uma capacidade boa de transpirar para fora dessas ilhas de calor, que tem uma grande capacidade de reter a velocidade dos rios, impedir deslizamento de terra. Então, acho que hoje o que a visão defende como uma melhor alternativa é essa construção de um tecno-orgânico, um encontro entre a infraestrutura de tecnologia, de maquinário, com as possibilidades pensadas pelas soluções baseadas na natureza. A gente chama isso de inteligência regenerativa, porque é pegar a melhor capacidade da computação e colocar ela a serviço do impacto positivo no clima, no meio ambiente. Uma coisa que você comentou é sobre o poder da natureza. E eu não lembro em que palestra eu estava, mas se eu não me engano foi o Ailton Krenak que disse isso. Ele falou: a melhor tecnologia já criada na história deste planeta para sequestrar carbono é a árvore. Total, é isso. É uma coisa que eu não me canso de repetir. Não tem escassez de ouro, não tem escassez de diamante no universo. São coisas abundantes que existem em qualquer meteorito, em qualquer sistema planar, qualquer sistema solar. O que falta é árvore. A vida é uma característica incrível, mano. E assim, se a gente pensa nos organismos, a própria inteligência artificial é uma simulação de neurônios, né? Agora, quando você olha para as árvores, cara, para esse ecossistema incrível que existe na amizade dos fungos com as plantas, isso é uma coisa raríssima. E de uma troca de células, uma troca de inteligências orgânicas que a gente não conseguiria simular nem com toda a capacidade computacional que existe hoje no mundo. Então, o que a gente precisa, de fato, conseguir conduzir é uma tecnologia que se conecte a esses processos para ir além da sustentabilidade, porque não adianta a gente ficar nessa ideologia do empate, porra, vou produzir, vou consumir na mesma medida e tá tudo bem. Não, mano, não tá tudo bem, já começou um aquecimento que não tem volta desse jeito que tá, a gente precisa começar a produzir trabalho para regenerar a terra. Não é só deixar no empate, é começar a entregar mais para a terra do que a gente de fato já consumiu. Nesse momento que a gente está fazendo essa entrevista, o Brasil está ardendo em chamas, né? A gente está aí há pelo menos 3 meses com bastante fogo. Começou na Amazônia, depois Pantanal, Cerrado e alcançou São Paulo, Minas Gerais, na região sudeste nas últimas semanas, o que fez a mídia, então, olhar para isso que está acontecendo. E, na minha opinião, não basta a gente ter um plano de controle para desmatamento. A gente precisa de um plano de regeneração ecológica no Brasil, que vai vai fazer uma mistura desse encontro da tecnologia com braços trabalhadores que vão trabalhar na regeneração do planeta, né? Mano, isso para mim é pelo que eu tô vivo hoje. A gente vai fazer uma experiência que talvez, quando o episódio vai lá, tenha acabado de passar, no dia 14 de setembro, na Serra do Vulcão. Na Serra do Vulcão você tem um movimento muito incrível chamado Eles Queimam, Nós Plantamos. Então a gente vai fazer esse movimento de levar cientistas da computação, uma tropa da engenharia que trabalha com drone, impressora 3D, para encontrar com os moradores desse território e com os ambientalistas. Porque esse movimento, eles fazem 2 coisas que são extraordinárias. Uma é, eles combatem os incêndios criminosos que são feitos para especular financeiramente mesmo, para criar possibilidade de você ter construções ali nessa zona de preservação. E a outra coisa é, eles plantam. Então, além de combater o incêndio que existe nesses espaços, eles estão colocando novas mudas para regenerar esse espaço. A gente quer que essas 2 galeras se conectem para pensar como a tecnologia, como a computação pode ser feita para transformar isso num grande movimento. Por quê? Porque o Brasil precisa de vocação, mano. Qual é o nosso grande talento econômico? Não tá nessa industrialização do jeito que outros países tocam, tá na nossa rica biodiversidade. Então, no final do dia, a gente precisa começar a inventar uma imaginação nova, uma nova forma de olhar pra gente enquanto trabalhadores do clima, mano. Nossa grande contribuição para a humanidade hoje é inventar novas formas de se relacionar com o meio ambiente. O impacto desses eventos extremos revela diversas desigualdades, seja no momento da chuva ou seja depois dela. Para além dessa adaptação que a gente está falando, que é uma adaptação de infraestrutura nos territórios, é preciso também que ocorra uma adaptação na governança, na gestão desse impacto do evento climático extremo. De que maneira o Estado
deve se preparar para enfrentar as mudanças climáticas? Esse é o principal tema que acho que precisa ser ensinado nas escolas, que precisa estar presente no cinema, que precisa estar na pauta 00 das estruturas de governança. Eu não sabia disso, né? Mas você não tinha essa infraestrutura de ministérios, secretarias, agentes como existem hoje. Eu que nasci nesse momento, achei que isso fosse uma coisa que, pela importância, sempre existiu. Então, acho que um governante hoje ele precisa de duas coisas. Assim. A primeira é dominar muito bem essa ideia de cultura de risco, de reconhecer que ele está num espaço que não dá mais para esperar um ciclo das chuvas normais, não dá mais para esperar que as pessoas não sejam afetadas por ondas de calor. Precisa levar isso muito a sério e colocar isso no cotidiano da cidade. Então, é repensar, mano, até esses espaços públicos de você ter bebedouros disponíveis, ter mais espaços com sombra, ter serviços que levam em consideração o aumento do calor e da chuva. Porque você está numa periferia, corta o abastecimento de água, muitas vezes corta o abastecimento de luz, cortam os serviços de saúde, educação pública, quando acontece uma chuva. Não dá mais para viver nisso porque esse ciclo está desregulado, cada vez mais vai ficar mais intenso. Então tem que aprender a lidar com essa parada. Se adaptar também tem a ver com essa atitude dos serviços públicos. E o segundo ponto é colocar isso no orçamento e desenvolver planos. Então, na esfera federal, hoje a gente tem plano de adaptação, plano clima, plano de juventude e meio ambiente. O Ministério da Ciência e Tecnologia está projetando várias ondas de desenvolvimento, eventos, programas para pensar essa aceleração de tecnologia verde. E a gente precisa descer essas estratégias, assim, porque essas estratégias fazem parte do governo federal porque tem uma grande pressão também na política internacional pela criação desses mecanismos, desses programas. A gente precisa pressionar isso nas cidades. A gente fez um trabalho muito importante de advocacy na visão pela criação de um plano de resiliência, de adaptação e resiliência climática. A gente gostava desse termo porque no final a sigla ficava PARC. Então a gente fazia essas discussões. E o poder público ouviu a gente, cara, uma vez durante o verão de 2023. A gente tinha bons mapas de vulnerabilidade, a gente mostrou quais eram os problemas da cidade, coisa que a gente construiu com uma inteligência coletiva, ouvindo os moradores dessa cidade, e o mais foda é que você tem ali dados de mulheres pretas, mulheres pobres, mulheres que muitas das vezes não têm acesso a grandes estudos de engenharia ambiental e sabiam exatamente quais eram os problemas da cidade, de retenção. Então, tem uma inteligência aí que precisa ser também traduzida para os termos científicos. Precisa ter uma cocriação dessa parada. O poder público precisa fomentar esse tipo de espaço, esse espaço para construção coletiva, e não chegar um engenheiro e canetar, chegar no bairro que você sabe exatamente como funciona, falar, não, aqui tem que ter uma ponte desse jeito e fazer isso daquele outro. Então, é importante aumentar a participação social pra caramba e é importante ter esses mecanismos arrojados, tanto a nível de plano quanto a nível de fundo. Porque não adianta ter política pública e, no final das contas, verba de prevenção, R$200, verba de adaptação, R$300. É sério, né? Então, a gente precisa de grana para plantar árvore, para adaptar rio. O papel do poder público é captar esse recurso, formar um espaço propício para a cooperação dessa inteligência coletiva e liderar a implementação dessas políticas públicas. Diante da alteração do funcionamento da atmosfera, a gente precisa adaptar as infraestruturas que existem para lidar com os eventos climáticos extremos. Mas a alteração já foi tamanha que a gente precisa ir além da adaptação. A gente precisa reconhecer que esses impactos já provocam danos e que esses danos precisam ser reparados. Então, vamos supor, uma família que perdeu tudo nas enchentes do início do ano, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, e depois perdeu de novo, 2 semanas depois, com uma outra enchente, que foi exatamente o que aconteceu, essa família, ela é responsável pela chuva que a acometeu? Não, mas ela precisa reconstruir a sua vida, recomeçar a sua vida. E aí entra a discussão sobre perdas e danos, que aí é o gatilho que você falou do orçamento. E eu acho que a gente precisa também ter um orçamento dedicado para perdas e danos, né? Tendo em vista que a crise climática produz impactos não só no momento em que a chuva cai ou que faz muito calor. Esses impactos, eles permanecem, né? Esses desastres, eles são contínuos e duradouros. O desastre não termina quando a água baixa, né?
talvez o desastre piore quando a água baixa, né? Porque aí acabou a tensão, né? As pessoas saem do território, você não tem mais aquela relevância da emergência, aquela empatia. E o depois, mano, como é que você reconstrói? A gente acompanhou um caso de até ter essa enchente que foi interrompida, a gente tá falando de 3 anos, às vezes mais de uma vez por ano, atendendo os mesmos lugares. Então eu tive o desprazer, mano, de ver uma criança crescer. O desprazer, não pela criança, que é maravilhosa, uma amiguinha, assim, mas de encontrar essa situação, assim, permeando os primeiros anos de uma infância, cara. Então, você perder seu berço, depois você perder seus brinquedos, perder suas roupas. No mesmo lugar, a gente ouviu uma senhora falar que ela não compra mais móveis. Ela desistiu, ela tem cadeiras de plástico onde ela coloca as coisas dela em cima. O que isso faz com uma senhora trabalhadora, mano? Que passou a vida toda pagando imposto, passou a vida toda se preparando para um momento de aposentadoria, de chegar a esse momento e ela enfrentar a mudança drástica naquele território que ela ralou para construir. Então, essas duas coisas precisam acontecer com muita emergência. O poder público também precisa ter coragem para fazer quem atua nesse território, principalmente quem trabalha com infraestruturas que podem reter, provocar enchentes, a ser responsável. E aí acho que por isso esse debate sobre sustentabilidade está um pouco ultrapassado. Não adianta você só ter uma postura de chegar ali e cumprir uma cartilha de responsabilidade. Você precisa compensar a sua presença nesse território. E já até existe legislação para isso, né? Então você está presente ali, tu tem que ajudar a regenerar um rio, fazer um processo de reflorestamento. A verdade é que hoje isso só não está sendo cumprido. Então, o que até para o poder público ter uma relação positiva, porque a gente quer muito atrair investimento, né? Quer atrair indústria, uma vez que esteja presente, toda essa galera usa água, toda essa galera emite carbono. É preciso que eles pensem de forma muito ímpar como eles estão produzindo impacto nesses territórios. E a melhor forma de fazer isso é escutar esses moradores nesses espaços. O morador sabe exatamente o que está sendo consumido, o morador sabe exatamente quais são os efeitos daquela presença ali. Então a gente precisa ir além. E isso tem a ver com generosidade e criatividade. A gente até aqui imaginou que dá conta, simplesmente fazer uma açãozinha aqui e outra dá conta. Não dá mais conta, a gente está diante da calamidade pública, então a gente precisa começar a se preparar com muita antecedência. Qual é o papel da articulação territorial e, na verdade, do cooperativismo, da cooperação, da solidariedade no enfrentamento às mudanças climáticas? Excelente pergunta. Acho que isso é uma nova fundação da base social. Acho que no momento de calamidade pública, como que aconteceu no Rio Grande do Sul, em Petrópolis, na Baixada Fluminense, fica muito evidente que você precisa ajudar alguém a limpar uma casa, distribuir cesta básica para alguém que está passando fome. Mas no cotidiano, a gente tem essa ideologia tóxica de achar que a gente precisa competir por recursos que são escassos. Não tem recurso escasso. Os recursos naturais são abundantes e maravilhosos. O que a gente precisa é começar a utilizá-los de uma forma mais responsável, que considera o outro, que não considera esse processo de apropriação e de tomar vantagem em cima de um espaço que é comum. E aí acho que a forma legal de pensar nisso, e isso foi muito positivo para a visão, deixa eu trazer para a prática. A gente fazia um trabalho focado em Queimados, depois começamos a fazer um trabalho focado na Baixada Fluminense quando a gente começou a interagir com esses outros coletivos e organizações de Nova Iguaçu, de Belford Roxo, de São João de Meriti, e quando a gente começa a se relacionar com a coalizão Clima de Mudança, quando no futuro a gente funda a Confluência de Favelas, isso vai para um outro patamar, porque a gente começa a poder trocar com uma galera de outros espaços. A gente é muito orgulhoso de ter chegado com uma garotada, mano, de Heliópolis, em São Paulo, e feito uma provocação. A gente tem um manual de como combater enchente, a gente tem uma oficina onde a gente passa a visão disso que a gente aprendeu. E que sabe o que aconteceu? Surgiu uma célula lá em Heliópolis, que hoje está tocando várias coisas incríveis, que colocou seus próprios métodos, que ensinou muita coisa pra gente, então tem um intercâmbio super positivo nisso. E com isso vai se formando um movimento. Porque vamos ser verdadeiro, Bruno, você está fazendo um podcast aqui, existem vários outros. Se você começar a pensar que você está concorrendo com essa galera, você vai para um lugar muito absurdo, que é imaginar que somos o suficiente para dar conta do desafio. Não somos o suficiente nem em número, nem em qualidade ainda. A gente precisa subir o nível. A gente precisa virar um movimento de vanguarda, inspirar outras pessoas e entender que a gente está fazendo um movimento que precisa ser volumoso, que precisa ser denso, precisa dar conta de alcançar as pessoas nas suas mentes, nos seus corações, nos seus trabalhos, nos seus cotidianos, nas suas rotinas. E aí, para fazer isso, a melhor forma é sensibilizar para esse espaço que a gente tem em comum. Então,
O que a Terra dá, a Terra pede. A gente precisa começar a entender como é que a gente se relaciona nisso. A visão, ela tem essa visão de fomentar a cooperação, porque a gente acredita que esses encontros, intercâmbio entre um cientista e um morador de favela, entre uma pessoa de um território no norte do Brasil e uma pessoa no sul do Brasil, ele traz essas qualidades de, ao mesmo tempo, detectar essas diferenças, como também de equalizar as oportunidades. Então, é uma troca de tecnologia que é muito bem sucedida, um exemplo de uma coisa que deu certo no meu território que pode te inspirar. Acho que no final do dia a gente precisa construir essa nova aliança das pessoas com a terra e das pessoas com as pessoas também. Concordo muito com isso que você falou da cooperação ao invés da competição. E acho que tem uma coisa interessante nessa discussão, cara, que é o seguinte: poucas são as vezes que nessa sociedade que a gente vive, nós somos colocados como natureza. Total. E o único, ou talvez um dos únicos momentos em que somos colocados como natureza é para dizer que esse mundo é uma selva e que você precisa matar um leão por dia, que tá um contra o outro, porque se você come, eu não como, né? E eu acho que diante da emergência que a gente está vivendo e da urgência de tomar ações e iniciativas, não tem espaço para ego. Então, esse podcast é parceiro de todos os outros podcasts de meio ambiente. Eu acho que, na verdade, o que a gente precisa fazer é sentar todo mundo que está produzindo podcast junto e pensar como é que a gente pode fazer todos esses podcasts serem melhores. A gente reunir todos os movimentos que estão tocando isso, a luta climática no Brasil hoje, pensar como é que a gente pode se fortalecer junto e conseguir alcançar essa meta, que é uma meta para garantir a vida, que é a transformação da realidade que a gente vive. Cara, é incrível isso. Principalmente esse ponto sobre se ver enquanto natureza. Porque, na verdade, os leões são interdependentes dentro desse ecossistema, né? Não existe desequilíbrio. Todo mundo come, todo mundo vira comida por outra coisa, assim. E eles pegam a escala... Eles passam na televisão só a escala do leão comendo a zebra. Sim. Né? Mas se você amplia a escala da biodiversidade, aquela relação é muito importante para a manutenção da ecologia e da biodiversidade. Incrível. E agora, para finalizar a nossa entrevista, eu queria te pedir algumas recomendações. O que você está lendo, o que você está escutando, o que você está vendo? Tem muita coisa, cara. Acho que uma coisa positiva é que a galera de meio ambiente, a galera de clima, produz muita coisa boa. Eu queria começar indicando 2 sites. Um é um site uruguaio, chama Amenaza Roboto. Tem publicação em português também. E eles têm uma publicação que conta uma história do Uruguai, mas que serve muito para a gente pensar a relação entre a Amazônia e o Rio Grande do Sul. O nome da publicação é Das Secas à Inundação. Eu vou deixar para o público conhecer, porque é uma matéria muito bem feita com interatividade de mapas, e isso é muito massa. Outro site que eu acho que vale a pena conhecer é o Map Biomas, que tem ali uma série de bancos de dados muito importantes que ajuda a gente a ter um pouco de dimensão do tamanho dessa crise e das diversas coisas que acontecem dentro dela. Queria deixar um podcast, que eu acho que é um podcast legal também para pensar esses conceitos e principalmente essa história do que está acontecendo na legislação do Brasil, no movimento ambientalista, que é o Tempo Quente, da Rádio Novelo. Cara, tem um filmaço que tem como produtor executivo a Tchai Suruí, que chama Território, da NetGeo. É uma série, eu gosto muito de animação. Acho que a gente dividiu essa paixão por esse show em específico, chama Terra dos Abutres, que pensa ali uma outra... Planeta dos Abutres, pode crer. Que tem essa relação ali entre a tecnologia e que tem uma outra forma de pensar o orgânico, que eu acho que é uma boa provocação. E para fechar, eu queria indicar um livraço que eu tô lendo, chama Maneiras de Ser, de um inglês chamado James Bridle, que pensa uma inteligência planetária. Eu achei isso ímpar, assim, porque ele começa falando, tecnologia é massa, mas a gente não pode só pensar a tecnologia do jeito que ela é, precisa pensar o impacto e a utilidade dela para a humanidade. Então vamos pensar uma ecologia da tecnologia e vamos fazer isso primeiro reconhecendo que a inteligência humana não é soberana. Tem outras tecnologias e outras inteligências que a gente precisa considerar. As inteligências dos fungos, das árvores, dos animais, acho que é uma perspectiva super empoderadora e também que entra nesse lugar assim de não só reconhecer uma humildade importante, de entender que a gente tem a mesma importância, a mesma pertinência de que essas outras vidas que estão presentes, mas de uma conclusão que é maravilhosa, que tudo, na verdade, é todos.
É muita vida que precisa ser valorizada. Pera aí, agora a surpresa, nem o Bruno tá sabendo. Agora o Bruno vai te indicar alguma coisa. Ih, caramba! O que você tá vendo? O que você tá assistindo? O que você tá lendo? Olha, eu vou recomendar Hobbit. Ó lá. Vou recomendar Hobbit, que eu tô começando a ver agora. E Anéis de Poder, hein? E vou recomendar também uma série que me recomendaram, mas que eu ainda não vi, que chama Um Mundo Sem Ninguém, que faz um exercício de imaginar como seria o mundo quando a humanidade tivesse sido extinta. O que aconteceria com as cidades, o que aconteceria com os territórios, né? Eu não vi essa série ainda, então fica aí só pra galera. Mano, faltou indicar a coisa mais importante. Você indicou isso, eu fiquei pensando que a gente, como artista, como produtor, também tem um papel muito importante, que é de fomentar uma nova vanguarda estética mesmo, de imaginação. Eu comecei a chamar isso de ecorrealismo, que acho que tem esses movimentos de Cidade de Deus, Atlanta, da parada do neorrealismo. Acho que a gente tem uma oportunidade ímpar de começar a trazer mais uma perspectiva do que está acontecendo com a natureza. E aí deixar a indicação do Como Sobreviver ao Racismo Ambiental, o filme que a Visão produziu, que tem como apresentadora Juliana Coutinho, como diretora Fabrícia Sterce, e que conta essas histórias que eu acabei de numerar duas, né? Eu contei do pessoal do EAE, que combate incêndio e refloresta, tem as mulheres de Queimados, que fazem esse mutirão de combate a enchente, mas você também tem um pescador caiçara, que trabalha com a qualidade do ar, e você também tem uma grande liderança da Cidade dos Meninos, que conta a história do envenenamento por DDT nessa periferia de Caxias. Então, é um filmaço, não saiu ainda, mas se você entrar lá no perfil da Visão e chorar muito, talvez a gente libere o filme pra você ver também. Qual a @ da Visão? Visão Coop. Conversei aqui com o Lenon. E é isso, no final depois vai ter um término. Valeu, mano.